Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal Filosofia Nossa de Cada Dia. Hoje nós falaremos sobre a Guerra do Peloponeso, um importante evento militar que ocorrido no mundo antigo, envolvendo as cidades e estados gregas. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito no nosso canal, que se inscreva, que curta os nossos vídeos, que acione as notificações e nos acompanhe. E para a gente compreender a dinâmica da Guerra do Peloponeso, é importante compreendermos também o conceito de cidade-estado grega. Cada cidade-estado grega ela possuía autonomia jurídica, econômica, administrativa. Não existia a ideia de país na Grécia do período, né? Cada cidade falava por si só e os únicos aspectos comuns entre as cidades e estados eram basicamente a língua, a cultura e as artes, né? Não havendo o sentimento de país como ocorre hoje. A Guerra do Peloponeso ela durou 27 anos, ela se iniciou em 431 a.C. e terminou no ano de 404, ou seja, no século V a.C., mas nós vamos buscar as suas origens durante as Guerras Médicas, né, que foram os conflitos ocorridos entre persas e gregos, disputavam basicamente hegemonia sobre as colônias da Ásia Menor e sobre o comércio no Mediterrâneo. E no intervalo entre as campanhas persas contra os gregos, durante as Guerras Médicas, Atenas organizou uma liga, uma confederação entre cidades e estados, de forma a fazer frente às próximas invasões. De forma que as cidades maiores, com uma população, uma economia mais forte, elas entrariam com soldados e navios, e as cidades menores, colônias, ilhas, elas entrariam com impostos. Em 450 a.C., já próximo do fim das Guerras Médicas, Atenas transfere o tesouro acumulado aí, durante esses quase 30 anos de arrecadação para a sua cidade. Até então, esse tesouro ficava sediado na ilha de Delos, no Mar Egeu. E em 448 você já tem aí o golpe de misericórdia nos persas, né? E Atenas não vai utilizar esse recurso como reserva militar, mas ela vai empregar todo esse tesouro aí na sua própria cidade, promovendo aí sua expansão comercial, promovendo o seu desenvolvimento artístico e cultural, seu desenvolvimento econômico. No mapa ao lado nós podemos visualizar todo o Império Ateniense, toda a sua zona de influência. Nós temos aí na Ática, né, o ponto da cidade de Atenas, nós temos aí os demais pontos de todas as cidades que compunham a Liga de Delos. E essa estrutura geopolítica ela permaneceu até o início da Guerra do Peloponeso. Mas a expansão ateniense incomodou muita gente, inclusive Esparta, que decidiu, por sua vez, criar uma aliança parecida. Então, ela vai criar a Confederação do Peloponeso, que vai envolver várias cidades sob a sua influência e algumas cidades, estados e regiões dissidentes. E Esparta ela vai organizar a Confederação do Peloponeso de maneira bastante diferente. Mesmo depois do fim das Guerras Médicas, Atenas continuou a cobrar tributos das cidades que estavam sob sua zona de influência, inclusive aquelas que no período do conflito doavam, participavam com soldados e navios, passaram a partir de então a contribuírem com impostos. E essa cobrança de impostos ela se fez permanente e isso incomodou bastante os membros da Liga, mas Atenas, de certa maneira, usando o seu poder e sua influência, ela coagia, a palavra certa é essa, ela coagia os participantes a continuarem pagando tributos. Esparta, por sua vez, não exigiu uma cobrança continuada de impostos, as doações, as participações eram esporádicas, e navios e recursos militares só ocorriam em ocasião de conflitos. E eu acredito que essa forma de arrecadação, de certa maneira,
ela reflete o estilo de vida diferente das duas polis. De um lado você tem Atenas com a vida cultural bastante intensa, uma vida pública cara, né, com muitas obras arquitetônicas, e Esparta, por seu lado, é uma sociedade mais hierarquizada, mais austera, dedicada basicamente ao treinamento militar, também bastante fundamentada no trabalho escravo, né, dos escravos conquistados durante suas campanhas, mas que é uma vida menos dispendiosa do que a vida ateniense. Então nós vamos colocar aqui ao lado um mapa da zona de influência das duas confederações, né, das duas ligas. Vocês podem ver aqui que o Peloponeso concentrado mais numa área continental, né, da Península do Peloponeso, dessa região que envolve Esparta, Arcádia, né, a Lacônia. E, por outro lado, você tem ali a Ática, com Atenas, Plateia, e a área de Atenas ela se expande mais através das ilhas do Mar Egeu e das colônias da Ásia Menor, esses pontos aí no limite do Império Persa. Nós temos aqui uma pequena zona neutra, que é a Tessália, mas apenas no início do conflito. Mas a deflagração da guerra ela ocorreu basicamente em razão do envolvimento de questões envolvendo a cidade de Mégara e de Corinto. É claro que havia alguns ressentimentos decorrentes de batalhas anteriores, conflitos menores localizados ao longo do século. O relacionamento entre as cidades e estados, apesar de ter sido respeitoso em boa parte do tempo, nunca foi completamente tranquilo. E também havia ressentimento em razão de estratégias decorrentes de conflitos das guerras médicas, onde uma cidade-estado deixou de apoiar a outra em certo momento, né, durante as invasões dos persas, mas o estopim ocorre mesmo em 432, quando Atenas ela organiza uma campanha em retaliação à região de Potidaia, que era a antiga colônia de Corinto, e que tentou deixar a Liga de Delos, e também em Mégara, quando Atenas estabelece uma série de sanções contra a cidade-estado, apesar que os historiadores não são claros, né? Que tipos de sanções que são essas? Se são econômicas, são militares. O fato é que Corinto e Mégara, bastante incomodados com a situação, eles provocam Esparta, né, e eles fazem uma assembleia da confederação. Esparta declara que Atenas quebrou a paz, dessa forma também declarando guerra a Atenas e seus aliados. E vai inaugurar a primeira fase do conflito, que vai durar em torno de 10 anos. Vai ser uma fase marcada pela autodestruição de tropas entre as duas potências, entre as duas forças, mas sem resultados efetivos. Então, no ano seguinte, eu digo no ano seguinte porque na época as campanhas só se davam durante a primavera e o verão, não se combatia no outono e no inverno. Mas enfim, no 431, no ano seguinte, se organiza as tropas do Peloponeso e eles marcham sobre Plateia, aliada de Atenas, e eles conseguem uma vitória ali e empurra os derrotados, né, os aliados de Atenas, aos muros da cidade. E Péricles, não o político, mas o general, que estabelece como estratégia refugiar as pessoas atrás das muralhas. Atenas tinha longas muralhas que iam desde a sua cidade até o porto do Pireu, porto famoso aí, de onde saiu a frota que venceu os persas na Batalha de Salamina, que tem uma importância fundamental para a organização militar comercial, né, ateniense. Sofre um infortúnio e ocorre uma epidemia dentro das suas muralhas, né, das suas defesas, uma praga vinda do Egito, né, praga do Egito, que dizima um terço da população ateniense. Vou deixar um mapa aqui para o pessoal compreender melhor a forma que se deram as campanhas entre os adversários. O pessoal pode observar que Esparta, nesses aliados do Peloponeso, eles preferem campanhas por terra, incursões continentais, como nós podemos observar aqui, né, saindo pelo Peloponeso, entrando por Plateia, né, chegando até as proximidades de Atenas,
ao passo que Atenas ela prefere as incursões marítimas, né? Ataques marítimos, em razão da supremacia da sua força naval. Em 421, os conflitantes eles assinam uma trégua prevista para durar 50 anos. Curioso, né? Mas na verdade os conflitos daquela época duravam dezenas de anos, né? As pessoas não dispunham das tecnologias de transporte, né? Comunicação que nós dispomos hoje. Exemplo, as guerras médicas que duraram meio século. Mas enfim, o Tratado de Paz, a trégua, ela dura apenas 6 anos. Em 415 nós temos a quebra na segunda fase do conflito, que ocorre entre 415 e 413. Ela é marcada por uma tentativa de Atenas de atacar as colônias da Magna Grécia, né, situada no sul da Itália, em razão que essas colônias elas forneciam os recursos, provisões para a Confederação do Peloponeso, né? Então a estratégia era enfraquecer, cortar os suprimentos e enfraquecer os adversários. Quem elabora a estratégia é um general chamado Alcibiades, de Atenas. Só que em razão de disputas políticas, né, acaba que os opositores políticos de Alcibiades dentro de Atenas o acusam de impiedoso, e para fugir de uma possível punição, Alcibiades ele deserta para Esparta. Ele vai para o lado contrário e Esparta organiza uma estratégia defensiva. Ele envia tropas, né, para Siracusa, que é uma das principais colônias gregas na Magna Grécia, e quando a frota ateniense chega, ela é derrotada, né, ela é dizimada praticamente, e os sobreviventes são escravizados e vão trabalhar nas minas de pedra. E com esse duro revés, nós entramos na última fase da guerra, que é entre 412 e 404, em que várias das colônias atenienses no Egeu e na Ásia Menor, elas vão se revoltar e vão enfraquecer o poderio de Atenas, mesmo que posteriormente Atenas realiza algumas campanhas militares e consegue retomar algum espaço, mas de certa forma ela fica consideravelmente fragilizada. Nós vamos ter um segundo elemento aí, que é um acordo que Esparta faz com os persas. E além de mercenários que vão incorporar as tropas do Peloponeso, os persas recebem sinal verde para atacar as colônias atenienses na Ásia Menor. Então ocorre uma batalha decisiva, a Batalha de Aigos Póstumos, onde um grande estrategista espartano, né, o general Lisandro, ele vence as tropas de Delos e retoma o Helesponto, né, a passagem entre o Mar Egeu e o Mar Negro, também que liga a Europa à Ásia, de forma que não chegavam mais suprimentos para Atenas e seus aliados, e praticamente estrangulando, né, seus adversários aí pela fome. Em 404, abril de 404, Atenas ela assina sua rendição. Nós teremos duas consequências principais desse conflito. O primeiro será a derrocada da democracia ateniense, vai ocorrer um golpe oligárquico e a tirania vai assumir o poder. Nós teremos aí o governo dos 30 tiranos, como ficou conhecido. E o segundo é o enfraquecimento das cidades-estados gregas de maneira geral, o que vai possibilitar a invasão pela Macedônia nos anos seguintes. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. É uma explicação mais sucinta da Guerra do Peloponeso. Nós nos despedimos aqui pedindo a vocês que novamente se inscrevam no canal, que acionem as notificações e que nos acompanhem aqui no YouTube. Abraço e até o próximo vídeo.